Come on, I want you to see Eu Jesus. quero que você veja Jesus. Come on, I want you to see Europe differently. Eu quero que você veja de maneira diferente. I want you to look through the eyes of faith. Eu quero que você olhe através dos olhos da fé. Come on, can you feel Jesus here? Vamos lá, você pode sentir Jesus aqui. If you want more, you have to take it. Se você quer mais, você tem que pegar. Come on, this is why you came to the conference. Foi por isso que você veio a essa conferência. Jesus. Fernando, God gave me a scripture for you when you were preaching. Deus me deu uma palavra, uma escritura enquanto você estava pregando. Isaiah 45, Isaías 45, verse 3. versículo 3. I will give you the treasures of darkness Darei a você os tesouros das trevas and hidden riches in secret places, e riquezas armazenadas em locais secretos, so that you will know para que você saiba that I am the Lord, que eu sou o Senhor, and I called your name. o Deus de Israel, que convoca pelo nome. You know, there's times in our Tem lives tempos nas nossas vidas to where God puts us in a place that's que uncomfortable. Deus nos coloca em um lugar que é desconfortável. It's almost like you're on the edge of É something. da mesma forma que você está à beira de algum lugar. Sometimes it's hard to balance. Muitas vezes é difícil você estar ali no equilíbrio. You don't want to go forward, you don't want to go back, Você não quer ir para frente, você não quer ir para trás, but you don't want to fall. mas você não quer cair. You know, it's in this place É nesse lugar to where it's not about you. que não é sobre você, It's not about your ability. não é sobre a sua habilidade, It's not about your gift. não é sobre seus dons, It's not about naturally what you can do. não é sobre naturalmente aquilo que você pode fazer. This place of dependence Esse lugar de dependência keeps you locked into what He's called you to do. começa a deixar você ali localizado. All week we've been talking about position. Nós estamos falando sobre posição. We know your location, Você não sabe sua localização, but the position we hold in Him, você sabe sua localização, mas a posição onde você it's está very important. é muito importante.
Gusto, you have held a position Você tem que estar posicionado like a man who put a flag in the ground. como um homem que coloca uma bandeira no chão. Do not move, Não se mova. because all the work that's been done, Porque brother, todo aquele trabalho que está there's sendo so much feito, going on you don't see. algo está acontecendo que você não está vendo. This is what I saw when I hugged you. É isso que eu vi quando eu te abracei. You know what a bird bath is? Você sabe o que é aquele local que os passarinhos tomam banho? There was a bird bath, Tinha esse local onde os passarinhos tomam banho. and I had an image from, like I came over the top of you. Eu tinha uma imagem como se eu estivesse em cima de você. You were looking at the bird bath. Você estava olhando naquele lugar onde os passarinhos tomam banho. You see the reflection of your face, Você está vendo o reflexo do seu rosto. but you see so many other things in the other side of the reflection. Mas você está vendo outras coisas do outro lado do seu reflexo. You see life, you see freedom, Você you see está vendo flowers, vida, you você see está green, vendo flores, você está vendo coisas limpas. and you look at it and you're E amazed. você está vendo aquilo e está maravilhado. But when you look up and look around, Mas quando você olha para cima e olha aos lados, you don't see any of that. você não vê nada disso. But when you look back, Mas quando você olha de volta para o reflexo, by faith, you see it all. pela fé você está vendo tudo. And this is what God tells E you. é isso que Deus está dizendo. Keep looking, Continue olhando, keep believing, continue crendo, because it's going to manifest. porque vai se manifestar. You see it by faith. Você está vendo pela fé. It's real to you. Está real para você. Keep looking at it. Continue olhando, Keep hanging on to continue olhando. By faith, Pela fé, you see it, você está vendo. and it's coming. Está vindo. Brother, it was as clear as day to me. Foi muito claro, claro como um dia para mim. As long as you kept your eyes on that. Enquanto você estiver com seus olhos nisso, As soon as you looked around naturally, you didn't see it. enquanto você estava vendo de volta no But when you natural, look back down, você não estava vendo, mas quando você continuou olhando para baixo, it was all there. estava tudo lá. We talked about that in the green room, Nós brother. estávamos falando lá aqui na sala. Estávamos falando sobre isso. Me Deus. My God. According to your faith, be it unto you. De acordo com sua fé seja feito. Ish. You know, it's fun when God shows you things. Você sabe que é divertido quando Deus te mostra coisas. It just is, because it's like God gives us a glimpse into other people's lives. É divertido porque Deus nos dá um vislumbre das coisas das outras pessoas, da vida das outras pessoas. When you look at people, Quando você olha para as pessoas, please look at them through the eyes of por faith. favor, olhe para elas através do olhar da fé. God doesn't judge by the seeing of the eye or the hearing of the ear. Deus, ele não julga. God doesn't judge by what he sees or what he hears. Deus, ele não julga pelo aquilo que ele vê ou pelo que ele ouve. He judges the heart. Ele julga o coração. Come on, the same grace we give ourselves, we have to give each A other. mesma graça que foi dada a nós precisamos dar também a nós mesmos. E foi dada também precisamos dar a nós mesmos. Come on, this is family. Isso aqui é família, pessoal. This is why we're here. É por isso que estamos aqui. You can choose your friends, but you can't choose your Você family. pode escolher seus amigos, mas você não pode escolher sua família. Come on. Vamos lá. I want you to turn to somebody. I want you to shake their hand or Eu give them a quero- big hug. Tell them you love them. Dê a ele, dê a pessoa que está do seu lado um grande Come on, abraço. family, family, family. Dê a pessoa do seu lado um grande Come abraço. on. Come Diga on. que você o ama, diga que você a ama. Família, família, vamos lá. Intimacy, intimacy, Intimidade, intimidade. Aleluia. Yes. Sim. Come on, it's going to be a good weekend. Vai ser bom final de semana. Good. Only the mic is like different. He'll fix it. Yeah. I gotta get the mic, the normal one. For me, it's See, better. you sure? Yeah, perfect. Maybe your batteries are toast.
Come on, guys. Sim, vamos lá, pessoal. You know what? I want to ask you to do something for me. Eu quero pedir para você fazer algo por mim. I've been doing this a long Já time. estou fazendo isso por muito tempo. Vovozinho. Lord Grandpa. Grandpa, bro. I want you to put a Eu demand quero que você coloque uma demanda on the gift. no dom. I want you to pull out of me what you want. Eu quero que você comece a puxar em mim o que você quer. Because my goal is that I would disappear Porque o meu foco aqui é para que eu desapareça and that you would see e que Jesus. você possa ver Jesus. Come on, this is, you can feel the faith in this room. Você pode sentir a fé nessa sala aqui. Some of you came into this Alguns de place. vocês vieram aqui nesse lugar. You're struggling with things in your life. Você está lutando com coisas na sua vida. Some of you may be wanting to just kind of give up. Muitos aqui estão querendo desistir. You were desperate. Você está desesperado. You came here to get something. Você veio aqui para receber algo. You said it, Pastor. Você disse, pastor, What do you want? o que você quer? What do you desire? O que você deseja? According to your faith, De acordo com a sua fé, be it unto you tonight. seja feito em você hoje à noite. Yes, Man, fogo de Deus. Muito bom. fire of God. Oh, Pastor said we could go till 4 a.m. Pastor disse que a gente pode até ir às 4 da manhã. Listen, Escute, don't laugh. não ria, não deixa, Hey, brother, não ria não. do you know how many 6-hour services we've done in Brazil? Você sabe quantos cultos de 6 horas a gente já fez no Brasil? 6 horas. Hey, that's normal, Isso é bro. normal. But you pull what you need tonight. Mas você vai pegar aquilo que você precisa hoje à noite. Come on, I'm going to preach a simple word, Eu vou pregar uma palavra simples, but that word produces faith. mas essa palavra produz fé. When you hear it Quando tonight, você ouve hoje à noite, I want you to eu pull. quero que você puxe. Pull. Eu quero que você puxe. Don't you let the devil lie to you Não tonight. deixe que o inimigo minta para você hoje à noite. God's not mad at you. Deus não está com raiva de você. He's looking to do good to you. Ele está procurando fazer o bem para você. Do you want that? Você quer isso? Amen. Amém. You can sit down. Pode se Thank you. sentar. Muito obrigado. Woo, it's always good to be back in Verbo. É sempre bom estar de volta na Verbo. And it's always good to be back in E Portugal. é sempre bom estar de volta em Portugal. Always good. My name's Chad. Sempre bom. Meu nome é Chad. I've been doing this for 35 Já years. estou fazendo isso por 35 anos. I spend most of my time in Eu Brazil. passo a maioria do meu tempo no Brasil. I've been going there for almost 16 Já years. estou indo lá ao Brasil por aproximadamente 16 anos. My Portuguese is O meu terrible. português é terrível. Picanha, alcatra, mamia, guaraná, açaí. Fogo de Deus. Fogo nunca dorme, blah, blah, blah. Fire never sleeps. So, anyway, it's good to be back in Portugal. Gleison, thank you. É muito bom estar aqui de volta em Portugal. Pastor Gleison, muito obrigado. It is really great to be back. É muito massa estar aqui de volta. For years, I've always wanted to come. Por anos eu sempre gostaria de voltar. I work with a number of large denominations in Brazil. Queríamos voltar aqui. Eu trabalhei com muitas denominações grandes lá no Brasil. And they said, Chad, we would like for you to come to Portugal with us. E ele disse, Chad, eu gostaria que você fosse lá em Portugal conosco. I said, I would love to come. Eu disse, eu gostaria muito de ir. But pastors, like we said, brother, sometimes when God tells you something, it doesn't happen immediately. Mas muitas vezes, pastor, como a gente estava conversando, quando Deus fala alguma coisa, muitas vezes não acontece imediatamente. And so the reason I started coming here, I had an invitation from a friend. De maneira, quando eu vim aqui, foi porque eu tive um convite de um amigo. And as it just so happened, E quando aconteceu, I have another friend living in eu Coimbra. tive outro amigo vivendo em Coimbra. And so I said, I'm just going to go do painho stuff Aí eu disse, olha, eu vou lá para Portugal fazer coisa de painho. and spend time with people, spend time with
with people I consider E family. passar tempo com pessoas que eu considero família. This is Levi. Esse aqui é o Levi. Levi lives in Coimbra. Levi vive lá em Coimbra. But Levi is from the giant state of Sergipe. Mas Levi é do grande estado de Sergipe, lá no Brasil. Gosh, I met Levi probably, how many years ago? 10 years now. 10 years. 10 anos atrás. And I love this E guy. eu amo esse cara. He's like my son, Ele é como meu filho. my crazy son. Meu filho louco. He does everything. you, He man. does worship. I love you. Ele faz tudo. Ele faz Gosh, adoração. he does graphics, ele he faz does videos. design gráfico, vídeo. He has the best Northeastern jokes in all of Ele Brazil. tem as melhores piadas do Nordeste de todo o Brasil. He does the best Lula imitation ever. Ele faz a melhor imitação de Lula. He's a wailing. Faz o L, sabe? Now, for those of you who aren't Brazilian, Para aqueles que vocês que não são brasileiros, aqueles vocês que não são brasileiros, I'm not going to make any more Brazilian eu jokes. não vou mais fazer piada brasileira aqui. If I do, he's going to say it all in E English. se eu falar, ele vai falar tudo em inglês aqui. So we'll go back and Em forth. português, então a gente vai ficar indo e vindo. And Levi works with a wonderful church there, friends of mine. E Levi trabalha também lá na Coimbra com uma grande igreja, amigos meus também. We just got back. I was 6 weeks in Brazil. Nós voltamos, eu estava 6 semanas lá no Brasil. I do a lot of anti-suicide. Eu faço muitos eventos de anti-suicídio. And in Brazil, it's Yellow September. E no Brasil, setembro foi setembro amarelo. And I always focus on the E eu Northeast. sempre o foco é no Nordeste. There's an entire generation of young people there Tem uma inteira geração de jovens lá. that people have forgotten about. Que pessoas que são esquecidas. But God didn't forget. Mas Deus não esquece. And so it's good to go communicate life to the very least of these. Então é muito bom chamar e falar sobre vida ao menor desses, né? So I got back. I was home for like Então- 2 weeks and I came here. Eu voltei para os Estados Unidos, fiquei lá 2 semanas e aqui estou eu. Saturday we go to Madrid. E sábado nós vamos para Madrid. I come home, I go to Italy. Eu volto, depois eu vou para a Itália. Come back here and then we go to Ireland. Volto, depois eu vou para a Irlanda. Then I get to go see my beautiful wife at home. E depois eu volto para ver a minha linda esposa em casa. So thank you for having me. Então muito obrigado por me receber. Me Amen? receber, muito obrigado. All right. Certo. I'm going to go fast, but not too fast. Eu vou ser rápido, mas não tão rápido. And I want you to listen. E eu quero que você escute. I really want you to hear the heart of God for you. Eu quero realmente que você ouça o coração de Deus para você. I want you to consider where you are today. Eu quero que você considere onde você está hoje. Consider where you were yesterday. Considere onde você estava ontem. You know, in this world, we always put a price and attribute worth to the big, beautiful things. Muitas das vezes, nossa vida, nós colocamos as coisas que valem, né, uma coisa linda, um prêmio nas coisas bonitas da vida. But I like to bring things to a closer perspective in Mas my eu quero heart. trazer as coisas de uma perspectiva mais próxima. And I always like to look at small things. Eu sempre gosto de falar sobre coisas pequenas, de olhar nas coisas pequenas. The Bible says, don't despise the day of small A beginnings. Bíblia fala, não menospreze os pequenos inícios. Now, I understand that E eu small entendo. things have power. Eu entendo que as coisas pequenas têm poder. Look at the power of a seed. Olha o poder da semente. Some beautiful trees Coisas lindas, a árvore linda come from things that are very, very small. vem de coisas que são muito pequenas. It can be good and it can be bad. Podem ser ruins e podem ser boas. So I want you to look at the small things in your life E eu quero que você olhe nas coisas pequenas na sua vida. because everything starts off small. Porque tudo na vida começa pequeno. When your mother was pregnant with you in the beginning, Quando a sua mãe estava grávida de você no início, you were invisible. você era quase invisível. I couldn't see you. Você era invisível, não conseguíamos ver você. But as you begin to grow, we could see it. Mas quando você começou a crescer, nós começamos a te ver. It was invisible in the beginning, Era invisível no início, but now we see it. mas agora nós vemos. Look at cancer. Veja no câncer, por It's on a exemplo. cellular level. É ali um nível celular ainda. You can't see it. Uma célula, você não consegue ver. But when it grows, you can see Mas aí things. quando começa a crescer, você vê coisas. Small things have power. Coisas pequenas têm poder. What about words? E palavras. What about the words you hear? E as palavras que você escuta? What about the words you say about E as yourself? palavras que você fala com você mesmo? If life and death are in the power of the tongue, Se a vida e a morte estão no poder da língua, what are we speaking over our o lives? que é que a gente está falando sobre as nossas vidas? Now think back. O que estamos declarando? Então, agora, pense lá atrás. What has been spoken over you? O que tem sido declarado sobre você lá atrás? Life Vida or death? ou morte? You see, there's some of you here. Tem alguns de vocês aqui. And the power of words, the power of small E o things, poder das coisas pequenas, poder das palavras, it still impacts you today. ainda impacta você hoje. Words from a friend, Palavras de um amigo, father or a mother, pai ou uma mãe,
Words that didn't produce life, Palavras que não produziram vida. but because it's a seed, it has the potential to get big if we focus on it. Mas é como se fosse assim, se você ficar focado nisso, começa a crescer. So what I want to do, Luan and Arthur, if you're back there, I want you to kind of get ready. Luan e Arthur, eu quero que vocês estejam I want to preparados. show you something small. Eu quero mostrar algo pequeno para vocês. There we go. Aqui está. Come stand right here. Venha ficar aqui na frente. Come on. Now, I know you never see a snake in the Eu sei church, que você nunca viu uma cobra na igreja, but this is Chadinho's message. mas aqui é a mensagem de Chadinho para vocês. Now, look at these snakes. Olha para essas cobras aqui. You have a small python, Você tem uma piton pequena and you have a large corn e snake. você tem uma grande aqui cobra do milho, do milharal. Both of these snakes came from an egg. Ambas dessas cobras vieram de um ovo. They were very little in the beginning. No início eram bem pequenas. But look what happens as we feed them. Mas olha o que aconteceu quando nós alimentamos They elas. begin to get grown. Elas começaram a crescer. They begin to get Elas bigger. começaram a ficar maiores. Now, I'm showing you these for a reason, Eu estou mostrando esses exemplos por uma razão. because I'm going to talk about some of this in just a moment. Porque eu vou falar sobre isso em alguns instantes. Now, this snake is not poisonous. Essa cobra aqui, essas cobras não são venenosas. It's a constrictor. É uma constritora. It squeezes. Ela começa a apertar. That's how it was designed. Foi dessa forma que ela foi projetada. Now, the more I feed this snake, Quanto mais eu alimento essa cobra, you're doing good, B. tá indo Calma, aí. calma. Você tá indo bem, calma. Mateus, tá indo you're bem. doing good, buddy. Mateus, você Calma, tá indo calma. bem, calma, Mateus. The more you feed it, Quanto mais você alimenta elas, the bigger it gets. maior elas ficam. See this example. Você tá vendo esse exemplo? Small things, Coisas pequenas, thoughts, pensamentos, Ideas, ideias, attitudes, atitudes, emotions. Emoções. when they get in your head Quando elas ficam na sua cabeça and you begin to feed e them, você começa a alimentar elas, they have the potential elas têm o potencial to get bigger. de ficar maior. Now, when this snake gets big, Quando essa cobra ficar maior, like right now, it's not dangerous to Mateus. agora ela não é perigosa para Mateus, por But exemplo. this snake can get almost 2.5 meters Mas essa cobra pode chegar a 2,5 metros de if comprimento. it gets around his neck. Se ela chegar e apertar seu pescoço, It could be a problem for him. pode ser um problema para ele. You see, when things are small, Quando as coisas são pequenas, you can control it. você pode controlar essas coisas. But when they begin to get big, Mas quando elas começam a crescer, they control you. elas começam a te controlar. Thoughts, ideas, attitudes, emotions. Pensamentos, emoções, ideias. What you feed gets big. Aquilo que você alimenta cresce. Now, do you understand? Vocês entenderam? I have two snakes. Tenho 2 cobras aqui. Remember these snakes, Lembre-se dessas cobras, because we're going to continue with this message. porque nós vamos continuar com essa mensagem. But it's a little different. Mas vai ser bem diferente, um pouquinho diferente. B, are you good? Tá bem aí? Tudo bem? Mateus, Yes. are you sure you're okay? Tem certeza que tá tudo bem aí? Sim. Ok. See? Are you shaking with fear? Você tá aí com medo? Tá No. tremendo de medo? Não. That's a good confession. No Sim, fear. uma boa confissão. No Sem fear medo. lives here. Sem medo. All right. By the way, this snake is... A propósito, essa cobra aqui, I always say this snake, one is Lula, one is Dilma. eu sempre digo que o nome de uma cobra é Lula e o outro é Dilma. Desculpa. Desculpa. Okay, thank you, ladies. Thank you, gentlemen. Muito obrigado, cavalheiro, dama. Ciao, guys. Tchau, pessoal. Time to go back to the jail. Hora de voltar pra cadeia lá pra pra gaiola. And you say, Chad, E você diz, Chad, why would you bring a snake to por church? que você trouxe uma cobra pra igreja? Have you never seen a snake in the church before? Você nunca viu uma cobra na igreja antes? No? Wait, you never seen a snake in the pulpit? Você nunca viu uma cobra no púlpito Não. antes? Gents, remember, there are Pessoal, many lembre, snakes in the church. tem Be careful. muita cobra na igreja, cuidado. Cuidado. You have to be careful. Você tem que ter cuidado. Tonight I want to share a message with you. Hoje à noite eu quero compartilhar uma mensagem com vocês. It's called a message of 3 É snakes. chamado a mensagem das 3 cobras. And I want to tell you a story. E eu quero contar para vocês uma história. I'm going to take you through 3 books of the E eu Bible. quero ir para 3 livros da Bíblia. And I want you to listen E eu closely. quero que você preste atenção. And as I'm E speaking, enquanto eu estou falando, open your ears. abra seus ouvidos. Open your heart. Abra o seu coração. And let this word E deixe que essa palavra be like a mirror. seja como um espelho. Let it show you where you are. Deixe que ela te mostre onde você está. Let it show you what may be stopping you. Deixe que ela te mostre o que talvez pode estar te parando. And then by faith, let it show you where you're going. E pela fé, deixe ela te mostrar onde você está indo. Amen? Amém? Come on. Aren't you glad we're at the B1 conference? Vamos lá, vocês estão felizes de estar aqui na conferência Bill One? Amém! Come on. By the way,
Vamos lá, por The acaso. graphics for Olha. Europe, absolutely incredible. Os gráficos aqui da Europa, lá os vídeos, olha. Whoever made the Incrível. video, Quem fez esse vídeo, parabéns, man. Congratulations. Congratulations. Wow, man. Brother. irmão. Hey, man, muito criatividade, A brother. lot of creativity. Muito, A man. lot. Gleison, you have so much talent in this church, Gleison, tem brother. muito talento aqui nessa igreja. Wow, man. Hey, you know what I believe? Você sabe o que eu acredito? Is that I believe some things can be taught, but some things can be caught. Eu acredito que coisas podem ser ensinadas, mas outras coisas podem ser pegas assim. I pray that Você pode pegar you leave here with more than just spiritual revelation. Eu creio que você possa sair daqui com mais do que uma revelação espiritual. That you would begin to expand by faith your creativity Que você- and the ideas God's given Que you. você possa expandir pela fé sua criatividade e as ideias que Deus tem te dado. Come on, your generation, you have the technology at your hands to do Vamos lá, anything. você nessa geração, você tem que ter tecnologia nas suas mãos para fazer tudo. Amen? Amém? So you're going to receive something, but I believe you're going to catch something about Então- the nature of what the creativity does. for Você vai receber algo, mas eu também creio que você vai pegar algo aí do que a criatividade faz. people. Amen? Amém? All right, if you have your Bible, I Se want you você- to go to the book of Genesis. Se você tem sua Bíblia, vamos aí para o livro de Gênesis. And we're going to spend some time there. E nós vamos passar algum tempo aqui em Gênesis. Genesis is the beginning. Gênesis é o início. This is where everything begins. Foi onde tudo começou. And if you look at the whole E story, se você olhar em toda a história, it shows you começa a te mostrar that God knows the end from the beginning. que Deus God knows the beginning from the end from the beginning. Deus sabe do início, do final e final do início. That's who he is. É isso que ele é. The entire gospel story is all in the book of Genesis. Toda a história do evangelho está no livro de Gênesis. And if you don't know E that, se você não sabe isso, you need to get in Rhema Bible College. você precisa ir lá no seminário do Rema. Amen? Amém? Sometimes it's good to be taught by people who know. Algumas vezes é muito bom ser ensinado com pessoas que sabem. Paul told Timothy, study to show yourself approved. Timóteo fala aqui, He said, study to show yourself approved. sim, estude para se mostrar aprovado. Amen? Amém? All right. Let's go to the book of Genesis. Vamos para o livro de Gênesis. You know the story. Você conhece a história. I'm going to give a quick encapsulation. E eu vou te dar aí uma história bem rapidinha agora. Is it everything we see God made? Tudo que nós vemos que Deus fez. The moon, the sun, the O stars, sol, a estrela, a lua, the ocean, the mountains, everything was as good. montanhas, os oceanos, tudo era bom. And as God created all of this, Enquanto Deus estava criando tudo, there was a place he created called Eden. teve um lugar que ele criou chamado Éden. It was a place where heaven and earth came Era together. lugar onde o céu e a terra se juntavam. I look at it as a special place where heaven kissed earth. Eu olho esse lugar como um lugar especial onde o céu beijava a terra. It was God's garden. Era o jardim de Deus. And all in chapter 2 you can see E em this. todo o capítulo 2 você vê isso. And God made this E Deus fez isso for his pleasure. para o seu prazer. That's who he is. É isso que ele é. He does good. Ele faz o bem. And as he sees the E creation, enquanto ele vê a criação, he decides to make someone in his ele image. decide fazer algo em sua imagem e semelhança. His name was Adam. E o nome dele foi Adão. God made the animals from the dirt, Deus, ele fez os animais da terra, but Adam was different. mas Adão foi diferente. As he crafted the earth, Enquanto ele estava ali preparando a terra, Adam had God's image. Adão, ele tinha a imagem e semelhança de Adam was Deus. different. Adão era diferente. God breathed life into him, Deus, ele soprou a vida nele. and he was a physical example of an invisible God in a special place. E ele foi um exemplo visível de um Deus invisível, um local especial. And Adam had one job. E Adão, ele tinha um trabalho. In the beginning, No início, he said, Adam, you're going to name all the ele animals. disse assim, Deus disse a Adão, você vai dar nome a todos os And animais. so what Adam called the animals, that's their name. E aí, aquilo que Adão chamava os animais, aquele era o nome deles. He said, 2 lions, Ele disse, 2 leões, 2 um zebra, leão, a leoa, 2 zebras, 2 monkeys, 2 macacos, everything was a pair. tudo era um par. And Adam named everything. E Adão deu nome a todos. And as Adam was enjoying his E day, enquanto Adão estava ali aproveitando o seu dia,
God gave Adam one command. Deus deu a Adão um mandamento, He said, um comando. Adam, you've been working hard. Você está trabalhando muito duro, Adão. You can eat all the fruit in the garden, Você pode comer todos os frutos do jardim, but this one tree, mas dessa árvore, you can't touch it, you can't eat it. desse fruto dessa árvore, você não pode tocar e nem comer. It's the knowledge of good and evil. Essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adam said, that's a good command. E Adão disse, esse é um bom mandamento, Deus. I got this. Eu agora entendi. I got to go back to work. Eu tenho que voltar ao trabalho. You made too many animals. O Senhor fez muitos animais. As Adam went back to work, Enquanto Adão estava voltando para o trabalho, God said, it is not good Deus disse, não é bom that my man is que o alone. meu homem esteja só, que a minha criação esteja só. Because Adam is working, he says, 2 elephants, 2 cows. Porque Adão estava lá trabalhando, estava dizendo, 2 elefantes, 2 vacas. He said, where's mine? Ele disse, cadê a minha? Cadê meu par? Everything has 2 and I'm only 1. Tudo tem 2 aqui e eu sou o único. God heard him. E Deus ouviu ele. Bible says God put Adam into a deep sleep A Bíblia diz que Deus colocou Adão em um sono profundo. and he created a helper for him. E ele, Deus, criou uma ajudadora, uma adjuntora para Adão. Took out a rib Ele pegou uma costela, and created woman. Deus pegou uma costela de Adão e criou a mulher. And she was beautiful. E era ela linda. This was the first wedding ever. Foi o primeiro casamento. Bone of my bone, flesh of my flesh. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. And the Bible says that E a Bíblia diz they were in the garden que eles estavam no jardim, together, estavam juntos, naked, nus, no shame. não tinham vergonha um do outro. One command. Um mandamento. Now, Agora, eternity, eternidade to love their God, para amar o seu Deus, to love each other, para amar uns ao outro, um ao outro and to enjoy creation. e aproveitar a criação. Essa foi o comando. Everything was good. Tudo era bom. Chapter 2 closes. E o capítulo 2 fecha aqui. Now let's go to chapter 3 Agora vamos para o capítulo 3. and let's see something different. E vamos ver algo diferente aqui. Genesis chapter 3 verse 1. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Now the serpent was the most cunning, clever, and smart animal God made. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que Deus tem criado. Snake number 1. A primeira cobra que está aqui. I believe in the beginning the snake is not what you saw here. Eu creio que no início a cobra não é aquilo que você viu aqui. This is a final judgment that you see here. Ali, esse aqui foi o final, o julgamento final que ela recebeu, que esse animal recebeu. But Que I você viu believe aqui. in the beginning the serpent was a spiritual being. Mas no início a serpente era um ser espiritual. It was something different. Era algo diferente. Now as we see this story unfold, Quando você vê essa história acontecer, I want you to see this with me. eu quero que você veja isso comigo. Adam and Eve are in the garden. Adão e Eva estavam no jardim, They're married. eles estão casados, They're on their honeymoon. eles estão na sua lua de mel. Ah, minha amiga, amore. Meu amigo. Gatinho. I love you. Okay, they're walking, enjoying each other. Eles estão andando e aproveitando um ao It's a outro. beautiful morning. Era uma manhã muito linda. And as they're walking, E enquanto eles estavam andando, a voice is heard. uma voz foi ouvida. Bom dia, Eva. Bom dia, Eva. Tudo bem? Tudo bem? Now, Are you good? here comes the voice. E lá vem a voz. And Eve stops. E a Eva para. And she says, oh, Ela diz, oh, good morning, serpent. bom dia, serpente. She wasn't afraid. Ela não estava com medo. She didn't run. Ela não correu. She didn't scream. Ela não gritou. She responded, good Ela morning. estava respondendo de volta, bom dia. She obviously had a conversation before, maybe. Obviamente, talvez, quem sabe, eles tiveram uma conversação antes, quem She sabe. recognized the voice. Ela reconheceu a voz. And the serpent asked the woman a question. E agora a serpente faz uma pergunta à mulher. Eve, Eva, hey, I got a question for eu tenho you. uma pergunta para você. I know that you've been real busy with your Eu sei marriage, que você está muito ocupado no seu casamento. but I've wondered, Mas eu estou aqui pensando. did God say you cannot have the fruit in the garden? Realmente Deus disse que você não pode comer dos frutos do jardim? Just a question. Foi uma pergunta ali. But do you see what he's doing? Mas você vê o que a serpente está fazendo? He's proposing a trap for her. Está ali propondo uma armadilha para ela. And she says, no, we can eat the fruit of the Ela garden. disse, não, podemos se comer das árvores do jardim. But that tree over there, Mas daquele fruto daquela árvore, we can't eat that. nós não podemos comer dela. If we do, Se nós fizermos, we're going to die. vamos morrer. That was the truth. Essa foi a verdade. That's what Adam told her. Foi isso que Adão falou para ela também. Remember, God gave Adam the command. Deus deu a Adão um mandamento. Adam told his wife, E Adão falou também esse comando para Eva.
She knew. Ela sabia She disso. said, nope, we can't do Ela it. disse, não, nós não podemos fazer isso. Because if we do, we're going to die. Porque se assim fizermos, nós iremos morrer. And the snake says, E Eva, aí a serpente diz, Eva, calma, filha. calm down. You're not going to die. Você não vai morrer. God would never do that to Deus you. nunca vai fazer isso com você. Let me give you my version. Deixa eu dar a minha versão desse momento. Eve, Eva, we've been in this garden a long time. a gente já está nesse jardim aqui por muito tempo. It's beautiful. Look at all this. É muito lindo, olha só, olha que lindo o jardim. Come on, Eve. Vamos lá, Eva. You know how God is. Você sabe como Deus é. Just, you can do it. Você pode fazer. You're not going to die. Você não vai morrer. Come on, God's not like that. Deus não é desse jeito. He's easily swayed. Ah, ele é facilmente persuasivo. Do you see what's happening? Você está vendo o que é que está acontecendo? He twists the word and lies to her. Agora a serpente está mudando a palavra, desvirtuando a palavra e mentindo para ela. Eve, you know God's a control freak. Eva, você sabe que Deus é um cara que gosta de controlar tudo. He never wants you to have fun. Ele não quer que você se divirta. Oh, this rule, who Ah, cares? essa regra, quem se importa com essa regra? Eve, listen. Eva, escute. You see, God knows. Deus sabe, If you eat that, se você comer desse fruto, you're going to know good from evil. você vai conhecer o bem e o mal. You're going to be just like God. Você vai ser igualzinho a Deus. You see, you don't really need God. Você não precisa de Deus. If you eat this tree, Se você comer desse fruto dessa árvore, everything's going to be great. tudo vai ser maravilhoso. Eve, look how beautiful it is. Eva, olha que linda essa árvore é. Eve, it's going to make you smart. Eva vai fazer você ficar inteligente. It's going to be good. Vai ser muito bom. Do you see what's happening? Você vê o que está acontecendo? He is lying to her. Agora essa serpente está mentindo The para ela. word comes in the ear, E aí a mentira vem ao ouvido, goes to the mind, vai ao pensamento, goes à to the mente heart. e vai ao coração. and her eyes change. E os seus olhos agora mudaram. She says, Ela diz, maybe you're right. talvez você está certo. It is beautiful. É linda. It'll make me smart. Vai me fazer inteligente. I could be like God. Eu posso ser igualzinho a Deus? That sounds pretty good. Uau, isso soa muito bem. Do you see what's happening Você está now? vendo o que está acontecendo na mente dela? That word, Aquela palavra, that lie, aquela mentira, went in and went in. foi dentro, aqui e aqui. It began to change the way E she thinks. começou a mudar a maneira que ela It pensa. impacted her memory. Começou a impactar a sua memória. She took the fruit. Ela pega o fruto, She took a bite, ela dá uma mordida and then she gave it to Adam, e ela dá a Adão, who was standing with her, que estava com ela. and he took a bite E of ele it. também a mordeu. You know the story. Você conhece a história. Their eyes were open. Os seus olhos se abriram. They saw they were naked. Eles viram que estavam nus. Shame, A vergonha, fear, o medo, insecurity, a insegurança, condemnation, a condenação, guilt. a culpa. They see they're naked. Eles viram que estavam nus. They take fig Eles leaves. pegaram folhas de figueira They cover themselves, para se cobrirem. and they run to hide in E the eles garden. correram para se esconder no jardim. Here's my question. E aqui está a minha pergunta. When the snake was talking to Eve, Quando aquela cobra, a serpente, estava falando com Eva, what was Adam doing? o que é que Adão estava fazendo? Typical man, bro. Um homem típico, né? Typical. We're busy doing something else. A gente está fazendo outra coisa diferente, estamos It's ocupados. interesting. E é muito interessante. God's command to Adam O comando de Deus para Adão was Adam's command to Eve. era o comando também de Adão para Eva. The snake was defying Adam, who was standing there. E agora a cobra está desafiando Adão que estava lá. Now that's a good message for a marriage conference. E essa é uma boa mensagem para uma conferência de casais. Husband, protect your wife. Esposos, proteja suas esposas. Adam didn't do it. E Adão não fez isso. All right, so let's see what this did. Vamos ver o que isso aconteceu. Camouflage. A camuflagem. You know, camouflage is an interesting thing. A camuflagem é uma coisa muito interessante. Camouflage is really only used by animals. A camuflagem é realmente usada somente com animais. Humans were born naked. Os humanos nasceram nus. Naked. Nus. No need for camouflage. Não, nós não precisávamos de camuflagem. They're hiding from God. E agora eles estão se escondendo de Deus. So let's look at the progression. E vamos ver agora a progressão disso. They eat the fruit. Eles comeram o fruto. Now, E agora? I have been all over the world for Eu years. já estive em o mundo inteiro por anos, já viajando o mundo inteiro. Every culture I go to, Em toda a cultura que eu vou, there's a story of a man and a woman in a garden. tem uma história de um homem e uma mulher e um jardim. In fact, in the Chinese, in the Mandarin language, Na língua mandarim, no chinês,
They don't use letters, they use cartoons. Eles não usam as letras, né? Eles usam caracteres. It's little designs. São pequenos desenhos. If you go to Mandarin language and go to the beginning of all things, Se você for na língua mandarim, você vê a palavra, o símbolo que significa o início das coisas. it's a little drawing of a man and a woman under a tree. É um desenho de um homem e uma mulher, dois palitinhos embaixo de uma árvore. I said, wow, that's not a coincidence. Aí eu disse, isso não é uma The coincidência. story is always there in every culture. A história sempre está lá, em todas as culturas. And the story of a piece of fruit is always there. E a história de um pedaço de um fruto, está lá nas culturas também. Now, if I go to India, Se eu for para a Índia, there's a story and it was about a banana. tem um fruto que foi uma banana, quem sabe? In Africa, Oh, sim. they have a story of like a pineapple kind of fruit. It's an interesting fruit. Na África, eles têm como se fosse um abacaxi. If I go to Bahia, it's a coconut. Se eu for na Bahia, é um coco. That's the way that works. É dessa forma que funciona. But I believe Mas eu creio, in our culture, na nossa cultura, in the US culture and the European culture, na cultura europeia e nos Estados Unidos, I believe eu creio that the fruit was an apple. que o fruto foi uma maçã. Even from Sunday school, the pictures you see a man with an apple in his hand. Mesmo lá na escola bíblica, né, quando você era pequeno, você via lá as imagenzinhas de uma maçã, né? And as I looked at this world E today, quando eu olho para esse mundo hoje, same temptation for me and for you. a mesma tentação para mim e para você. You don't need God. Você não precisa de Deus. You can do it yourself. Você pode fazer isso sozinho. You can be like God. Você pode ser igual a Deus. AI, E ChatGPT, inteligência Grok. artificial, ChatGPT. But what we're seeing today Mas o que nós estamos vendo hoje is the same temptation in the garden. é a mesma tentação no jardim. And the fruit we deal with today, E o fruto que nós lidamos hoje, I believe it's an apple. eu creio que é uma maçã. Oh, do you see the logo? Ah, você está vendo o logo? An apple Uma maçã with one bite. com uma mordida. Coincidence? Coincidência? No. Não. Intentional. Intencional. Do you see? Você vê? I liked when you pulled out the idol Eu gosto que você falou aqui, pastor, do ídolo. out of the bag. Dos ídolos, você tirou lá da mochila. Behold, Vejam, contemplem. the idol. O ídolo. We go to this to get what we want. Nós vamos até isso aqui para recebermos aquilo que queremos. It influences the way we think. Começa a influenciar aquilo que pensamos. We sacrifice to it. Nós sacrificamos para isso. Claro? Entenderam? Now let's look at this. Agora vamos olhar para isso. It's plastic. É plástico, It's glass. é vidro, It's nice. é legal. I'm addicted. Eu sou viciado, You're addicted. você também é viciado. Yes? Sim? Just be honest with Seja, Chedinho. seja honesto com o Chedinho. This is a part of who we are. Isso aqui é parte do que nós somos hoje. When we can't find it, it makes us crazy. Quando a gente não consegue encontrar, a gente Where's fica my phone? maluco. Where's my phone? Cadê meu celular? Cadê meu celular? You see, I'm telling you everything you know. Você está dizendo, eu estou falando aquilo que você já sabe. This is basically harmless Isso é basicamente, não tem problema algum. Não faz nada com você. until I turn it on Até eu ligar and connect to Wi-Fi e conectar o Wi-Fi. or connect to Meal. Ou conectar o mel. Then the data comes. E aí vem os dados. The information comes. Vem aí as informações. This opens your eyes Aqui agora começa a abrir os seus olhos. to see things you should never see. Para ver coisas que você não deveria estar vendo. Do you see what's happening? Você vê o que está acontecendo? Go ahead, take the phone. Vai lá, pega o seu celular. It's going to make you smart. Vai fazer você. Vai lá, pega seu celular, vai fazer You're você. going to learn a lot. Vai fazer você inteligente, você vai aprender tanto. Look how beautiful it is. Olha como lindo ele é. Do you see what's happening Você here? está vendo o que está And the acontecendo aqui? entire time we don't E no realize tempo inteiro a gente não está percebendo that not just our natural eyes are being opened, que não somente os nossos olhos naturais estão sendo but there's a abertos, spiritual side mas tem um sinal espiritual that speaks to us from que this. está falando através de nós com isso. The idol has a voice. O ídolo tem uma voz. The idol has influence. O ídolo tem uma influência. And it's changed the way we think about E ourselves. está mudando a maneira que nós pensamos sobre nós mesmos. And it's definitely changed the way we think about God. Definitivamente pensando o que nós estamos falando sobre Deus. Pensamos sobre Deus. Small things Fazendo pequenas coisas. have power Pequenas coisas têm poder. to grow. Para crescer. Example, Por exemplo, how many young people have I talked to? quantos jovens eu já conversei? In Brazil, of course. No Brasil, claro.
And this has changed the way they think about themselves. E isso mudou a maneira que eles pensam sobre eles mesmos. Ladies, you ever take selfies? Meninas, vocês tiram selfie? See? Sim. You ever use a filter? Você já usou um filtro? See? Sim. Why do you use a filter? Por que você usa um filtro? I ask this question every day. Eu faço essa pergunta todos os dias. Menina, why do you use a filter? Menina, por que você usa um filtro? She says, Ela diz, I'm ugly. eu sou feia. And this is a beautiful girl. E essa aqui é uma menina linda. I said, baby, you don't need a filter. Você não precisa de um filtro. Who told you you needed a filter? Quem disse pra você que você precisa de um filtro? The idol. Os ídolos. O ídolo. You're not good enough. Você não é bom o suficiente. You're not popular Você enough. não é popular o suficiente. You're not smart enough. Você não é inteligente o You're not suficiente. successful Você enough. não é bem-sucedido o suficiente. We spend all of our time. Nós passamos todo o tempo. We call it doom scrolling. Nós falamos passando umas informações e nós estamos Dead scrolling. assim, Sim. passando para a morte, né? A gente está scrolling para a morte. X. Passando sempre aqui e YouTube morrendo. Shorts, Quanto mais a gente passa Instagram videos. o Reels, a gente está morrendo. For hours, Por horas. we'll sit there like this. A gente está fazendo isso. What's that do to us? O que isso faz conosco? What's that do to the way you think? Começa a fazer a maneira que você pensa. Small things, Coisas pequenas. small time Tempo pequeno. begins to grow. Começa agora a crescer. Now here's another question. E outra pergunta que eu quero fazer. Gentlemen, Meninos, my Christian friends, cavaleiros, meus amigos cristãos, my future missionaries, meus futuros missionários, my future pastors and meus leaders. futuros pastores e líderes. Can Painho ask you a hard question? Painho, pode fazer uma pergunta bem difícil para vocês? Don't get mad at me. Não fique com raiva de mim. How much pornography do you look at on your phone? Quanta pornografia você vê no seu celular? It's a hard question, man. É uma pergunta muito difícil. Do you see how this thing has opened our eyes to see things we should never see? Você vê como essa coisa abriu os nossos olhos para nós vermos coisas que nós não deveríamos ver. Look, I'm not trying to be Eu não judgmental. estou tentando ser aqui julgando, não estou julgando. This is the world we live in. Esse é o mundo que nós vivemos. What's it do to O us? que é que tem feito conosco? Something small Algo pequeno. changes everything, Começa a mudar tudo. for good or for bad. Para bem ou para o mal. Adam and Eve, their eyes were open. Adão e Eva, seus olhos se abriram. They cover themselves in camouflage. Eles agora começam a se cobrir com camuflagem. Are you ready? Você está preparado agora? You're a great translator. He even follows me across the stage, man. Chad, I was born naked. Chad, eu fui criado nu. I don't use camouflage. Eu não uso camuflagem. Parabéns. Parabéns. Congratulations. Congratulations, parabéns. But let me tell you what we do use. Mas deixa eu mostrar o que nós usamos. Use this. Nós usamos isso. This is a mask. Isso é uma máscara. Tomorrow is Halloween. Amanhã é Halloween. You see this every day Você during vê Halloween. isso todos os dias durante o Halloween. You see it during Carnival. Você vê durante o carnaval. This is the happy mask. Essa é a máscara feliz. When I put this on, Quando eu coloco essa máscara, I become somebody different. eu me torno alguém diferente. Change my clothes. Começo a mudar as minhas roupas. Be quiet. Aí eu fico caladinho And you don't know it's me. e você não vai saber que sou eu. It's a mask. É uma máscara. We hide from friends. Nós nos escondemos dos amigos. We hide from family. Nós nos escondemos da família. And we try to hide E from nós God. tentamos nos esconder de Deus. This makes us feel safe. Isso nos faz sentir seguros. Nobody sees us. Ninguém está vendo a gente. The mask A máscara, The camouflage. a camuflagem stops intimacy. para a intimidade. Isn't that what happened to Adam and Você Eve? sabe o que aconteceu com Adão e Eva? They lost their intimacy. Eles perderam a sua intimidade. They lost their covering. Eles perderam. So they make their own. Eles perderam aquilo para que eles pudessem fazer a sua própria And they hide identidade. from Eles everybody começaram else. a se esconder de todos. You see, the mask A máscara creates distance. cria distância. When you wear the happy mask, Quando você está usando a máscara feliz, nobody says, "Oh, how are you? ninguém vai dizer para você, como é que você está? How's your family?" Como é que está sua família? The mask says, "I'm good. A máscara agora está dizendo, estou bem, Everything's great. está tudo bem, My life is a perfect." minha vida está perfeita. You know the word hypocrite? Você sabe a palavra hipócrita? It comes from this. Vem disso. A man who wears a mask, Homem que usa uma máscara, who is in a play, acting a part in a play. que está atuando em uma peça. The happy mask. A máscara feliz. And what about this one? E sobre essa máscara aqui?
Do you wear this? Você usa uma máscara dessa. This creates distance extreme. Essa máscara cria uma distância extrema. This is what I call the body armor. Essa aqui é como eu chamo de uma armadura. When you wear this, Quando você usa uma máscara como it essa, pushes everybody away. começa a empurrar todo mundo para longe. Nobody gets close. Ninguém chega perto de você. It says, stay away from me. Começa a dizer, essa máscara diz assim, vai embora, não fique perto de mim. I'm broken. Eu sou quebrado, quebrada. I'm desperate. Eu estou desesperado. I will hurt you. Eu vou te machucar. We hide with this one. Nós nos escondemos com essa aqui também. Do you know where I see this? Você sabe aonde eu vejo isso aqui? Essa máscara? On the face of women and girls No rosto de meninas e mulheres who've been abused emotionally, physically, and sexually. que foram abusadas sexualmente, emocionalmente e fisicamente. When a woman wears this, Quando uma mulher usa uma máscara como essa, what is she saying? o que ela está dizendo? I will never trust you Eu again. nunca vou confiar em você outra vez. You will never get close to me Você again. nunca mais vai chegar perto de mim. We push everybody away. Nós começamos a empurrar todo mundo para longe. Camouflage. Camuflagem. Are you wearing a mask? Você está usando uma máscara? Only you know. Somente você sabe. When you look in the mirror, what do you see? Quando você olha para o espelho, o que é que você vê? Is it you É você or is it the mask? ou é a máscara? The longer you wear it, Quanto mais tempo você usar, the harder it is to take off. mais difícil é de você tirar. You see, this is my whole issue with the generation. Esse é todo o meu problema com essa geração. Is that they hide from everything. É que eles se escondem de tudo. We hide from friends, Eles se escondem dos amigos, we hide from se family, escondem da família. and we try to hide from E nós God. tentamos nos esconder de Deus. Claro, Entenderam? camouflage. Camuflagem. How else do we hide? De que mais nós nos escondemos? The best place to hide O melhor lugar para se esconder is in church. é na igreja. It's the best place to É o hide. melhor lugar para se esconder. And this is how you do it. E é dessa forma que você faz. Get a Christian t-shirt, Você pega ali uma camisa cristã like with a lion com um leão bem grande, or a cross. uma cruz. Put that on. Coloca essa camisa. Woo, you look good. Agora você está muito bonito. Get a big Você cross, pega uma cruz bem grande, a gold one. uma de ouro bem grandona. A big one. Uma grandona, uma cruz. Oh, it looks good. Você está muito bonito. And then get a cross tattoo or a E scripture aí tattoo. você pega agora, faz uma tatuagem de uma cruz ou de um versículo. Whoa, Oh! man, you look good. Agora você está muito bonitão. And then get a Bible, E aí você pega uma Bíblia. but get a big one, Mas pega uma Bíblia bem like grande, your bem grande. grandmother's Bible. Como a Bíblia da sua avó, aquela bem grandona. Oh, carry that one. Uau, Whoa. carregue essa Bíblia. Woo. Now you look good. Agora você está muito legal. But now you got to learn some things. E agora você precisa aprender algumas palavras. Listen, Escute, if you have a tattoo, it's okay. se você tem uma tatuagem, tudo bem, tá? I'm not judging Eu não you. estou te julgando. It's just an É example. só um exemplo, pessoal. Por favor. Listen, Escute, some of my friends have the best Christian tattoos ever. alguns dos meus amigos têm um dos melhores tatuagens cristãs que eu já vi. I'm too old to get a tattoo. Eu sou muito velho para ter uma Okay, that's tatuagem. why I don't have one. É por isso que eu não tenho nenhum. Now you have to learn a scripture. Agora você precisa aprender um versículo bíblico. John 3:16. João 3,16. Okay, good. muito Now bom. you learn some words. Agora você aprende algumas palavras. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Graça e paz. Graça e paz. Grace and peace. Oi, pastor. Hi, pastor. Dízimo. Tithing. Tithing. Wow, you look like a Christian. Uau, agora você parece um cristão. You sound like a Christian. Você agora está soando como cristão. Now you have to learn one more thing. Agora você precisa aprender mais uma coisa. You have to learn a song. Você precisa aprender uma canção agora. Poderoso Deus. Now the camouflage is complete. Agora a camuflagem está completa. Nobody asks you how you're doing. Ninguém vai me perguntar como você está. Nobody gets close to you. Ninguém vai chegar perto de você. Nobody really prays with you or for you. Ninguém vai chegar lá e ora por você. Because everything about you says, I'm Não, good. porque tudo que você está dizendo é eu estou bem. I'm good. Eu estou bem. But you're really not. Mas você não está, de Does that verdade. make sense? Isso faz sentido? Do you see what happens when our eyes are Você open? está vendo o que acontece quando nossos olhos se abrem? What was natural with our relationship with O God, que era natural com o nosso relacionamento com Deus, it now begins to change. agora começa a mudar. Instead of loving Him by faith and relationship, Ao invés de estar amando Ele com um relacionamento, it's now rules and regulations. agora é regras e regulamentos. I don't drink. Eu não bebo, I don't smoke. não fumo, I don't curse. eu não xingo. Parabéns. Parabéns. A monkey doesn't do that. Um macaco também não faz isso. It's not about what you do. Não é sobre o que você faz, It's about who you are é sobre quem você on é. the inside.
dentro. You see, that's what the idol, that's what the fruit tries to do. É isso que o fruto tem que fazer. É isso que o fruto tenta fazer. It Isso, tries to o corrupt ídolo the innocence. começa... The innocence A inocência começa agora a ferir a inocência of intimacy. e a intimidade. Do you see what's happening Você here? vê o que está acontecendo aqui? Camouflage. Camuflagem. We all have it. Nós todos temos uma. We have to choose not to wear it. Nós precisamos escolher não usar. Okay? Let's go on. Vamos continuar. And so they are hiding, E eles estavam se escondendo. and they heard the sound of God in the E garden. eles ouviram o som de Deus no jardim vindo. And then God said, Adam, E Deus disse: Adão, where are you? aonde você está? Did God know where they were? Deus sabia onde eles estavam? Of course he did. Claro que ele sabia. He's God. Ele é Deus. But like a good father, Mas como bom pai, he gives opportunities for faith. ele dá oportunidade para a fé. Adam had a choice. Adão tinha uma escolha, ele tinha uma Was he going to escolha. respond to the voice, Ele ia responder a essa voz, or was he going to cower in fear? ou ele ia se esconder com covarde. See, when your eyes have been opened Os olhos deles foram abertos. and you're wearing camouflage E aí você está usando camuflagem. and you've stepped out of relationship, E aí você sai de um relacionamento. even the sound of his voice Mesmo o som da voz dele can make you uncomfortable. pode fazer você se sentir desconfortável. You see, that's how you know you're out of É position. dessa forma que você sabe que você está fora da posição. Does that make sense to you? Isso faz sentido para você? Adam, where are you? Adão, onde é que você está? You know, as you were talking, Fernando, E quando você estava conversando, Fernando, and as you were talking about what's in the e bag, quando você estava falando sobre aquilo que estava na you were talking mochila, about what do you want, where do you want to go, what do you desire? você estava falando aqui o que é que você quer fazer, onde você quer ir, o que você foi desenhado, né, planejado. You know, for a lot of us, Por muito de nós, those emotions come and go like rain. essas emoções vêm e vão como chuva. I want to go on a mission field. Eu quero ir para o campo missionário. I want to reach Europe. Eu quero alcançar a Europa. I'm going to reach Europe. Eu vou alcançar a Europa. But when something Mas happens, quando algo acontece, we retreat. a gente sai. Well, I used to believe that. Eu costumava acreditar nisso. Well, that was for a different season. Mas aquilo foi para uma diferente estação. You see what begins to happen? Você vê o que começa a acontecer? When things get a little bit bad, Quando as coisas começam a ficar um pouquinho we ruins, pull back all the time. a gente se retira todas as vezes. And the word of faith, which brought us peace, now makes us E a uncomfortable. palavra da fé que nos trazia paz, agora nos faz ficar Do you see desconfortáveis. what's happening Você here? vê o que está acontecendo? He said, God, I heard your voice and I was Ele afraid disse: Deus, eu ouvi a sua voz e fiquei com medo, because I was naked porque eu estava nu and I hid myself. e eu me escondi. How many young missionaries have I talked to? Quantos de jovens eu falo, converso? People in church, Pessoas também na igreja. people desiring to do something great for God. Pessoas desejando fazer algo grande para Deus. And I begin to talk to them. E eu começo a conversar com elas. And a shine and a countenance of joy that used to be there is now despondency. Aquela alegria que eles costumavam ter agora, não tem mais. And I'll say, how are you? E aí eu falo: como vocês estão? I said, well, and then I said, wait a minute, Eu falei, what's going on? peraí, o que é que está acontecendo? And they begin to tell me of many Aí things, eles começam a falar para mim várias coisas. small things Coisas pequenas no início. that have begun to show up in their E life. começaram a aparecer em sua vida. And instead of running to God E ao invés de correr para Deus, and running to a father that says, look, we can fix this, correr para um pai que pode dizer assim: sim, nós podemos consertar isso. their first response is to pull away. A primeira resposta dele é se retirar. Do you see what's happening Você here? vê o que está acontecendo? Those things get in our mind Essas coisas vêm em Get in nossa our mente, emotions. vêm em nossas emoções and it pushes us away e começa a nos empurrar para from the longe only one who can help us. daquele único que pode nos ajudar. Small things. Coisas pequenas. He said, I heard your voice, I was afraid. E Adão I disse- thought you were mad at me. Ele ouviu e disse: eu ouvi a sua voz e eu pensei que o Senhor estava com raiva de mim. He said, I was naked. Eu estava nu. Who told you you were naked? Quem disse para você que você estava nu? Did you eat from the tree I told you not Você to? comeu do fruto que eu disse para você não comer? I ask that question all the time. Eu faço essa pergunta o tempo inteiro. Go back and look. Volte e veja What happened? o que aconteceu. What did you believe? O que você creu? What did you listen O que to? você escutou? Que What's palavra? going on? O que é que está acontecendo? They would shift your position. Ele está mudando a sua posição. Yes, you're still in the church. Sim, você está na Yes, igreja. you're still believing God for Sim, great things. você está crendo a Deus por coisas grandes. But when you leave the position, Mas quando você sai da posição, your heart begins to o change. seu coração começa a mudar. See, that we have the heart on the back of the shirt. Nós temos um coração aqui atrás na camisa. Jesus said, guard it because out of it comes the issues of life. Jesus disse: guarde seu coração. That's why I hate this. Por isso que eu odeio isso.
Because I've seen what it's done to the heart of young and old around the world. Por isso, porque eu vi o que isso aqui faz com os jovens e também com os adultos em todo mundo. It doesn't speak life. Não fala vida. It discourages. Começa a desencorajar. It pushes down. Começa a colocar It para pushes baixo. away. Começa a colocar para longe. We go to this for life Nós vamos aqui para a vida. Vamos a isso aqui para a vida. when we should go to this. Quando nós deveríamos ir para isso aqui. Oh, Chad, we know this. Ah, Chad, nós sabemos disso. Good, congratulations. Muito bom, parabéns. Let's go change Europe tonight. Vamos mudar a Europa hoje à noite. Então, Listen, I can know all about this in my eu head. posso saber de tudo isso na minha cabeça. But unless it gets here, Mas ao menos que esteja aqui, clothed in intimacy, comece totalmente vestido de intimidade. empowered by brokenness, Começado a ser empoderado pelo quebrantamento. by an uncomfortable place of Pelo dependence, local desconfortável de dependência. nothing's going to change. Nada vai mudar se não acontecer isso. Listen, I'm preaching to myself. Eu estou pregando para mim mesmo. I'm preaching to Eu myself. estou pregando para mim mesmo. God, I want more. Deus, eu quero mais. God says, great. Deus disse, muito bom, maravilha. Let the process begin. Deixe o processo começar. See, it never stops. Nunca para. He's glory to glory, É de changing, glória changing, em changing. glória, mudando e mudando e mudando. But I always think God's mad at me. Mas eu sempre penso que Deus está com raiva de mim. That's not the truth. Não, isso não é a verdade. He said, yes, God, I ate the tree. Ele disse, sim, Deus, eu comi do fruto. But the woman Mas a mulher you gave to me, que o Senhor deu para mim, it's her fault. é a culpa dela. What was Adam saying? O que é que Adão está dizendo aqui? God, Deus, I ate the tree, eu comi do fruto, but it was your fault. mas foi culpa sua. Because you gave me the Porque woman. o Senhor me deu a mulher. It's your fault. É a sua culpa, Deus. If you wouldn't have given me the woman, then I wouldn't have Se o disobeyed. Senhor não me desse a mulher, talvez eu não iria desobedecer. You see, sometimes we blame so many other things on issues in our life. Muitas vezes a gente começa a culpar todas as outras coisas de problemas na nossa própria vida. We blame our past. Nós começamos a culpar nosso We blame passado, our family. começamos a culpar nossa família, We blame addictions in our life. começamos a culpar vícios em nossa vida, But we never look in the mirror mas nós nunca olhamos no espelho and say, I made a e mistake. dizemos assim, eu cometi o erro. And we mask up Aí a gente começa a colocar a máscara and we hide it. e a gente se esconde. That is not the way God does business. Não é dessa forma que Deus faz negócio. God, it was the woman. Deus foi a mulher. And God said to the woman, did you do E this? Deus olhou para a mulher e disse, você fez isso? What did she say? O que foi que ela disse? No, Não, the serpent did it. a serpente que fez. The serpent lied to me. A serpente mentiu para mim. It's his fault. É a culpa dele. You know the É a story. culpa da serpente. Você conhece a história. Judgment has to come. Aí o julgamento tem que acontecer. God has to bring judgment. He's righteous. He's holy. Deus, ele é santo, ele é justo, ele precisa trazer julgamento. So if you go through, I'll go through it just quickly, then I want to change. Eu vou aqui bem rápido, depois eu vou mudar. He looks at the serpent E ele olha para a serpente. and he said, because you've done Ele this, diz assim, por que você fez isso, serpente? you're now going to look like this snake. Agora você vai se parecer como essas cobras que You're vimos going to be aqui. cursed to the ground. Você está amaldiçoada para You're going to eat the dust. rastejar no chão e comer da poeira. You were the top, now you're the bottom. Você estava no topo da criação, agora você está lá embaixo. Then in Genesis 3:15, E aí em Gênesis 3:15, he makes a promise. ele faz uma promessa. And he says, I Ele diz put aqui, enmity between you and the woman, porém inimizade entre você e a mulher, between your seed and her seed. entre a sua descendência e a descendência dela, He's going to bruise your head, que ferirá a sua cabeça, and you shall bruise his heel. e você lhe ferirá o You see, this calcanhar. was the promise. Essa é a promessa. God said, you've ruined my garden. Deus disse assim, você, serpente, arruinou o meu jardim. You've ruined my man. Você arruinou o homem But I promise, e a mulher, mas eu prometo, I'm not giving up. eu não estou I'm desistindo. not giving up on Eu them. não vou desistir deles. I'm not giving up on my Eu não vou promise. desistir da minha I'm promessa. not giving up on my Eu word. não vou desistir da minha palavra, You see, even when we give up on ourselves, God says, I'm not giving up on you. Mesmo quando nós desistimos de nós mesmos, Deus disse, eu não desisto. When de we você. want to put on camouflage and retreat from the call and retreat from the anointing, Quando nós queremos colocar camuflagem e sair fora do nosso chamado, sair fora, God came looking for Adam. Deus veio procurar Adão. Adam didn't go looking for God. Adão não foi procurar Deus. God came looking for Adam. Deus que foi procurar Adão. You see, and that's what he's doing around the world now. É isso que ele está fazendo em todo mundo agora. A generation that's far off. Uma geração está longe. He's calling and looking for Ele them. está procurando essa geração For people who are de broken. pessoas que estão quebradas, People who've given up. pessoas que desistiram, People who need hope. pessoas que precisam de ajuda. He's like, I'm coming. Ele está dizendo, eu estou chegando. I'm coming. Eu estou chegando. I'm coming. Eu estou chegando.
What should our position be? O que é que a oposição deveria ser? Honesty, A honestidade, transparency, a transparência, acceptance of a responsibility. aceitação da responsabilidade. Essa é a nossa resposta que You devia see, ser. that's why I never give up. Por isso que eu nunca desisto. That's why I don't quit. Por isso que eu não desisto. That's why I've been doing this for 35 Por years. isso que eu estou fazendo isso por 35 anos. I've had every excuse Eu poderia ter todas as desculpas to just give up para desistir and say, God, e dizer, Deus, I can't reach them. eu não posso I don't alcançá-los. have anything to give Eu them. não tenho nada para dar para eles. I'm not smart Eu enough. não sou inteligente o not suficiente. strong enough. Eu não sou forte o I'm suficiente. not creative Eu não enough. sou criativo o suficiente. Excuse after excuse after É excuse. desculpa atrás de desculpa atrás de desculpa. We give excuses to God. A gente dá desculpa para Deus. Yeah, I want to go into all the world. Sim, eu quero ir para todo mundo, Deus. I don't have the money. Mas eu não tenho dinheiro. I come from a poor family. Eu venho de uma família pobre. I don't have anything to say. Eu não tenho nada para dizer. Do you see what happens? Você vê o que está acontecendo? We give up. A gente desiste. We listen to the A lies. gente ouve as mentiras. But God still comes after Mas us. Deus sempre vai atrás da gente. You see, the gifts and the calling of God are without repentance. Os dons e talentos de Deus são sem If Ele não se arrepende dos dons e talentos que Ele nos dá. I choose to quit today, Se eu desistir hoje, se eu and I said I'm going to go desistir work hoje, for Amazon, e eu vou dizer assim, eu vou trabalhar para a Amazon, I'm going to get another job. eu vou lá procurar um emprego. The call, O chamado, the souls, as almas, the ministry o ministério, the vision a visão remains. continua. Just because I changed location doesn't mean the position has any kind of change. Não significa, se eu mudei de localização, não significa que a posição mudou. Every day I make a choice. Todos os dias eu faço uma escolha. I'm going after a generation. Eu vou atrás de uma geração. I'm believing God's Eu word. creio na palavra de Deus. It doesn't feel like it. Não se parece. It doesn't look like it. Não se parece, não But I know what he sente. said. Mas eu sei o que ele fala. And I know he's not mad at E me. eu sei que ele não está com raiva de And I mim. know he's not giving up E eu on me. sei que ele não está desistindo de mim. Adam and Eve had to receive judgment. Adão e Eva tiveram que receber o julgamento. The woman, pain in childbirth. A mulher agora tem dor Submission to husbands. até a luz. E agora também está submissa ao esposo. Adam had to work the ground. Adão tem agora que trabalhar na terra. They both died naturally and spiritually. Eles morreram agora naturalmente e espiritualmente. And even in all that, E mesmo em tudo isso, God didn't give up on them. Deus não desistiu dele. They now stand before God, Eles agora estão lá em pé perante Deus. naked, Nus, shame, com vergonha, guilt, com culpa. and God, E Deus, because He is good, porque Ele é bom, He would never send Adam and Eve out of the garden naked. Ele nunca ia enviar Adão e Eva fora do jardim nus. He kills an animal. Ele mata um animal. God shed the first blood. Deus ali, Ele derrama o primeiro sangue. He covered Adam and E Eve Ele começa a cobrir Adão e Eva. because only blood Porque somente o sangue can cover the nakedness of man. podia cobrir a nudez do homem. Only blood Somente o sangue can change the mind. pode mudar a mente. Only blood Somente o sangue can change destiny. pode mudar destino. Only blood Somente o sangue can repair the emotions. pode reparar as emoções. God covered them naturally. Deus cobriu eles no natural. And as they left the garden, E quando eles saíram do jardim, God knew Deus sabia that the blood of animals que o sangue dos animais could only cover the outside. poderia somente cobrir do lado de fora. He knew Ele sabia that more blood que mais sangue was going to be needed ia precisar de mais sangue for the children of Adam and Eve. para os filhos de Adão e Eva. Now listen, they didn't die immediately. Eles não morreram imediatamente. 800 plus years, 600 years they lived. 600 anos eles viveram ainda. God 600 mais. had to block the garden so they couldn't eat from the tree of life. Deus teve que bloquear ali a entrada do jardim para que eles não pudessem comer mais do fruto. Let's close that. E vamos finalizar. Snake number 1. Essa foi a cobra número 1. Let's go to snake number 2. You Vamos ready? para a cobra número 2. Está preparado? Here we go. I'm going to go fast. Eu vou bem rápido aqui. When Moses set the children of Israel free, Quando Moisés ele libertou os israelitas, filhos de Israel, it was a promise that was very old, foi uma promessa que foi muito velha, uma promessa antiga. and God fulfilled His E promise. Deus cumpriu essa promessa. He brought them out of Egypt. Ele trouxe os israelitas fora do Egito, They were healed. libertou eles, foram curados. They had money Eles tinham dinheiro, with a promise and a future. eles tinham um futuro e uma promessa. And Moses took them on a journey. E Moisés levou eles para uma jornada. But on this journey, Mas nessa jornada, they got discouraged. eles ficaram desencorajados.
They quit believing, eles desistiram de crer, they complained, eles começaram a reclamar and they began to give up. e eles começaram a desistir. I want Levi to read this. E eu quero que Levi leia aqui. Levi, I want you to read Vamos ler. Numbers 21 Números 21, and read verses 4 through 6. versículo 4 até o 6. Vamos ler. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, já estamos fartos dessa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos israelitas morreram. Snake number 2. Essa é a cobra número 2. Now this is an interesting story. E essa é uma história muito interessante. A snake always represents in Jewish culture something evil, something Na wrong. cultura judaica, uma cobra, ela sempre representa uma coisa muito ruim, uma coisa muito errada. Now this was not a corn snake. E aquilo, naquele tempo, essa cobra aqui que está falando, não é This uma was- cobra do milho, uma this- cobra milharal, não. This was not just a normal cascavel. Não era como se fosse uma cobra normal com a cascavel, não. When this snake would bite you, Quando essa cobra aqui mordia você, you had 24 hours to live. você tinha 24 horas de vida somente. And you died. E aí você morria. No doctor, Não tinha doutores, no medicine, não tinha mais nothing. remédio, nada. People were dying. Pessoas estavam morrendo. The innocent were dying. Os inocentes estavam morrendo. Grandmothers, grandfathers were dying. Os avós e as avós, os avós e as avós estavam morrendo. And the people were desperate. E as pessoas estavam And desesperadas. so they went to Moses. E eles foram até Moisés. Will you please talk to God? Você, por favor, Moisés, fale com Deus. He needs to help Ele us. precisa nos ajudar. We're dying. Nós estamos morrendo. Moses, a good intercessor, Moisés, um bom intercessor, he goes before God ele vai perante Deus. and he prays and says, God, E ele ora e diz: Deus, you've got to help your people. o Senhor tem que ajudar o seu povo. Read verse 8 and verse 9. Versículo 8 e 9 agora. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. 9, 12. Yep. Moisés fez então a serpente de bronze e colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Now this is what it may have looked like, Isso é como se parecia aquilo, but it was much bigger. mas era bem maior. This was an unusual thing that God asked them Isso to é uma do. coisa muito incomum que Deus pediu para que ele pudesse fazer. Take an image of the snake, Ele pegue a imagem de uma cobra, put it on a pole, coloque em um poste and then lift it. e levante-a, Whoever looks at it para que todo aquele que olhe will be healed. vai ser curado. I think that's unusual. Isso é muito incomum. God didn't take away the snakes. Deus, ele não tirou as cobras. That would have been easy. Podia ser fácil para Deus tirar as cobras. Snakes go. Cobra, vamos embora. But the problem wasn't on the outside, it was on the inside. Mas o problema não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. You see, when they got bitten, Quando eles foram mordidos, that venom started running through them. aquele veneno começou a correr em suas veias. And that's why they called it a fire serpent. Por isso é que eles falavam que era a serpente de fogo, né? Serpente de fogo. When it would bite you, Quando ela te mordia, it would burn like fire, começava a queimar como fogo. and you died a miserable E death. você morria uma morte miserável. Now, if you look at history, this thing was E huge. se você olhar na história, isso aqui era muito grande. They put it on a E mountain. eles fizeram e colocaram em uma montanha. There was millions of people who had to look at Tinha this. milhões de pessoas que tinham que olhar para esse poste com essa cobra. Mothers lift up babies. Suas mães levantavam seus bebês. Fathers lifting up wives, children. Os pais levantavam seus filhos. Just look. Somente dizendo, olhe, Just look. olhe. He didn't tell them to pray to it. Eles não falavam para orar. He said, look and live. Eles diziam, somente olhe e viva. It's interesting you were talking about the idol. É interessante que você estava falando sobre o ídolo. We make idols out of everything. Nós fazemos ídolos de tudo. It's just human nature. É a natureza humana. God took the element that caused the problem Deus pegou o elemento que causava problema and he fashioned it e ele In this criou, design. e ele desenhou assim, nisso. years after this miracle. Anos depois desse milagre, People began to worship this. as pessoas começaram a adorar isso aqui. It became an idol in the land. Começou a ser um ídolo na terra. It's funny when God moves on É something, interessante quando Deus move em alguma coisa, it begins to touch people. começa a tocar pessoas. It's easy for us if we lose intimacy to make it our God. É fácil para que nós podemos perder a intimidade com Deus e agora isso aqui é o nosso ídolo.
That's what happens with churches. É isso que acontece com as igrejas. It's not about the building, it's about the God. Não é sobre um prédio, é sobre Deus. You with me? Você está comigo aqui? But we've made religion something that we depend on for transformation, then that never changes Mas a anything. gente pega a religião como algo que nós dependemos para a transformação, mas God não told é him, assim. just look at it and you'll be healed. Deus fala, olha, somente olhe, você será curado, ele disse. You see how quickly things E change. você vê como rápido as coisas mudam. Now, I see this all the time in Europe. I see it all the time in Eu vejo essa Brazil. imagem o tempo todo na Europa e no Brasil. Essa imagem. I was in traffic yesterday, Eu estava ontem no trânsito and I heard, woo, 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 e eu vi woo. uma Here came an ambulance. ambulância. On the back of the ambulance, Atrás da ambulância. what do you see? O que é que você vê o desenho? A snake on a pole. Uma cobra em um poste. Thousands of years later, this still says life. Milhares de anos depois, isso ainda significa vida. It's all about how you look at it. Isso é sobre como é que você olha para isso. Look at the cross. Olhe para a cruz agora. We know what the cross is. Nós sabemos o que a cruz é. He endured the cross, Ele durou ali a luz. despised the shame. Ele permaneceu na cruz, independente da vergonha. It wasn't about the cross. Não era sobre a cruz. The cross was the instrument A cruz foi o instrumento that God used. que Deus usou. But people today, Mas as pessoas hoje, they look at the cross, eles olham para a cruz, they forget who was on the cross. eles esquecem quem estava nela. That's just how we are. É dessa forma que somos. We've got to keep intimacy with Him. A gente precisa continuar com a intimidade com Ele. All right, where's my keyboard guy? Come up. I want to finish Onde this está aqui quickly o tecladista? because I want to pray with you. That's the most Eu important thing. quero finalizar. Quando está o tecladista, eu quero My finalizar worship aqui. team, come up. Por favor, a equipe de louvor, venham. Snake number 2. Essa foi a cobra número 2. Now I want to show you snake number 3, E agora eu quero mostrar para vocês a cobra número 3. and I want to do something a little different. E eu quero fazer algo bem diferente aqui. If we go from the book of Numbers Se nós fomos para o livro de Números, and we go a couple of thousand years into the future, e a gente vai alguns milhares de anos no futuro, we see the promise that God made in Genesis 3 nós vemos aqui a promessa que Deus fez em Gênesis 3. came to pass. Aconteceu essa promessa. If you look at the end of the Old Testament Se você olha no final do Antigo Testamento, and the period before the new covenant no begins, período antes da nova aliança começar, it was a period of silence. teve um período de silêncio. There was no prophetic word. Não teve nenhuma palavra profética. The Jews were in bondage. Os judeus agora estavam escravizados. God had lifted, Deus tirou os seus olhos. but Ele se retirou um pouco. Mas, in the darkest time for the Jewish no nation, momento mais obscuro Bible nos says, judeus, the Bible says in Isaiah a Bíblia diz em that Isaías those who lived in que darkness aqueles que viviam nas trevas have seen a great light. têm visto a grande luz. The promise that God A made promessa que Deus fez came, veio. but it didn't come like everybody thought. Mas ele não veio como todo mundo pensava. That que ele word veio. Aquela palavra, became flesh. o verbo se fez A carne. virgin, O de uma virgem, a woman, de uma virgem, de uma was mulher. overshadowed Uma mulher que foi coberta. and became pregnant. E ela se tornou grávida. Ela ficou grávida. The promise E a promessa was born, nasceu. and the promise went around doing good E a promessa ia fazendo bem to everybody. para todos. The promise had a name. A promessa tinha um nome. His name was O Jesus. nome era Jesus. The book of Acts chapter 10 says this. O livro de Atos Yep. Atos capítulo 10 diz: Jesus went around doing good Jesus ele ia fazendo bem to everybody. para todos. He healed the sick. Ele curava os enfermos. He raised the Ele dead. levantava os mortos. He did Ele miracles fazia milagres to people who didn't deserve it. para pessoas que não mereciam. As the promise grew, Enquanto a promessa estava crescendo, the Bible says Jesus grew in favor with God and man. a Bíblia diz que Jesus ele crescia em favor com Deus e os homens. There was only two groups of people. Somente existia dois tipos de pessoas: Those who loved him aqueles que o amavam and those who hated e him. aqueles que o odiavam. And it was obvious all through scripture. E está obviamente aqui na escritura. But I want to explain this quickly to you, then we're going to pray. Mas eu quero explicar rapidinho aqui para você, depois nós iremos orar. There was a man named Nicodemus. Tinha um homem chamado Nicodemos. He was a secret Christian, Ele era um cristão secreto, secret believer. crente secreto. He was involved in strong Judaism. He was a Pharisee. He was a Ele era um fariseu, religious leader. ele era incluso ali no judaísmo pesado. He came to visit Jesus Mas at night. ele foi visitar Jesus à noite. He said, Rabbi, Ele disse: Rabino, we know that you're a teacher that comes from God. nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. No one can do these signs Ninguém pode fazer esses sinais, unless God is with ao him. menos que Deus esteja com ele.
And Jesus answered him, E Jesus o respondeu. Nicodemus, Nicodemos, you want to know the kingdom? você quer saber? Você quer conhecer o reino? You must be born again. Você precisa nascer de novo. Nicodemus is confused. Nicodemos agora está confuso. He said, look, I'm old. Ele disse, olha, eu sou velho. My mom is A dead. minha mãe morreu. I can't be born Eu again. não posso nascer outra vez. Jesus said, what's born of spirit is spirit, flesh is flesh. Jesus disse, o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido de carne é carne. He said, Nicodemus, you can't even understand natural things. How can you understand E spiritual ele things? disse, Nicodemos, você não consegue nem entender coisas naturais, como é que você vai entender coisas espirituais? The conversation goes back and forth. E aí a conversa continua. And then Jesus gives Nicodemus a history E lesson. Jesus agora dá uma aula de história para Nicodemos. One thing about Nicodemus Uma coisa sobre Nicodemos is he knows the scriptures. é que ele conhece as He knows escrituras. the history of Ele Israel. conhece a história de Israel. And if you're a Jew, E se você fosse um judeu, there's one thing you hate, uma coisa você iria odiar. and that's snakes. E isso era uma cobra. They were cursed. Para um judeu, uma cobra é Nicodemus amaldiçoada. remembers the garden. E aí o Nicodemos agora lembra do jardim. Nicodemus remembers the book of Numbers. Nicodemos agora também lembra no livro de Números. And as Jesus talks to E Nicodemus, enquanto Jesus está falando com Nicodemos, Jesus says these words. e Jesus fala estas palavras aqui. Read John 14 through 16 for me, Levi. John 3, João capítulo 14, 15, and 16. João capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Yep. João 3, 14, 15 e 16 diz: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. It was never the cross. Nunca foi a cruz, It was never the structure. nunca foi a estrutura, It was always what happened on the foi cross. sempre o que aconteceu na cruz. Here's my question for you. Aqui é a minha pergunta para você. I realize that sometimes in our Eu lives, percebo que muitas vezes na nossa vida there are things we go through tem coisas que nós passamos that go through us. que vêm através de nós. That venom Esse veneno of life, da vida, rejection, rejeição, bitterness, amargura, addiction, vícios, it flows through us. começa a fluir em nós. And we're desperate to get it to E stop. nós somos desesperados para fazer isso parar. It impacts our families. Começa a impactar nossas It famílias. impacts our vision. Começa a impactar nossa visão. It impacts our Começa a destiny. impactar nosso It impacts our destino. call. Começa a impactar nosso chamado. That venom must be stopped. Esse veneno precisa parar. That's what God was doing in the book of É Numbers. isso que Deus estava fazendo no livro de Números. He told them, look, Ele disse: olhem, look and believe, olhem, creiam, and you'll live. e vocês irão viver. And that message E essa mensagem has not changed one bit. não mudou nem um pouco In the life of every person that I know, na vida de todas as pessoas que eu conheço. from the very wealthy to the very poor, Ao mais rico ao mais pobre, from the successful to the completely destroyed, da pessoa mais bem-sucedida até o mais quebrado. there's one thing Tem uma coisa that must que change. precisa mudar. There has to be a transformation of what's going on the inside. Precisa haver uma transformação do que está acontecendo do lado de dentro. Remember I talked about small things. Lembra do que eu falei sobre as coisas Small pequenas? thoughts, small ideas, small emotions. Coisas pequenas, ideias pequenas, emoções pequenas. This is what I see. É isso que eu vejo. Sometimes in our lives, Algumas vezes em nossa vida, as we're moving forward, enquanto nós estamos indo em frente, we stop, nós paramos. we get stuck. Nós ficamos parados, And I always presos. see it as an anchor. E eu sempre vejo isso como se fosse uma âncora. That there was something around Que us, tinha algo em nossa volta, something that was a part of us, algo que estava sendo parte de nós, that we never dealt que with, está sendo parte de nós, que nós não lidamos. that we never let God deal Que with. nós nunca deixamos Deus lidar com isso. And it became like an anchor to E se us. tornou como se fosse uma âncora para And as nós. that thing goes down E into our soul, enquanto essa âncora está indo de baixo, lá embaixo na nossa alma, it hooks on those broken pieces. começa a prender-se nessas partes quebradas. And we get stuck. E aí a gente fica preso, parado. And
we wonder why things never change. Aí a gente começa a pensar, por que nada mudou? What's going on? O que é que está acontecendo? Something small has gotten really big and it stopped us. Algo muito pequeno agora está muito grande e isso agora parou a gente. That's when we have to make a decision. Por isso que nós precisamos fazer uma decisão. What are we going to do? O que é que nós vamos fazer? Are we going to give up? Nós vamos desistir? Are we going to stop? Vamos desistir? Vamos parar? Are we going to listen Ou nós vamos escutar for that voice? aquela voz? You see, he never stopped talking. Ele nunca para de falar. He's never going to stop working on your behalf. Ele nunca vai parar de trabalhar ao seu favor. But you have to make the decision to press in. Mas você precisa tomar a decisão de ir em frente. Arthur, our friend we prayed for this weekend in your office. Arthur, aquele amigo que nós oramos no seu escritório essa semana. I keep thinking about that. Eu continuo pensando sobre isso. And this is what God's been speaking to me. E foi isso que Deus estava falando comigo, está falando comigo. When Elijah fought the prophets of Baal, Quando Elias estava lutando contra os profetas de Baal, and Jezebel threatened him, e Jezabel começa agora and he ran. a falar, threat, ameaçá-lo. And he's in a cave. E ele corre e vai até uma caverna. He's depressed. Ele está deprimido, He's giving up. ele está desistindo, He's complaining. ele está reclamando. He's focused on O himself. seu foco está nele mesmo. He steps out to the edge of the cave. E ele sai até a borda da caverna. The broken prophet, Aquele profeta quebrado. God's man of vision, Deus fez uma visão, God's man of power, fez o poder. Manifestou o poder. and he's like, God, E ele está dizendo agora, Deus, why? por quê? Why? Por quê? The wind comes and tears the rocks, E aí vem o vento e começa agora a espalhar as pedras. and God is not in the E wind. Deus não está no vento. The fire O comes, fogo vem it e burns. começa a queimar. God is not there. Deus não está lá. And as he stands on that unbalanced E place, quando ele está lá naquele lugar fora de equilíbrio, he's desperate. ele está desesperado. Where is he? Aonde ele está? Suddenly, Mas de repente, he hears something, ele escuta algo. but it's very quiet. Mas é muito quieto. It was a whisper. É um sussurro. See, Elijah had forgotten Elias ele se esqueceu that God never left him, que Deus nunca tinha deixado ele. never gave up on him, Nunca tinha desistido dele. never pushed him aside. Nunca tinha empurrado ele de lado. In the noise of life, No barulho da vida, we're looking for signs, nós estamos procurando por looking sinais, for words. procurando por palavras. Sometimes God is not there, Algumas vezes Deus não está lá, but he's never left. mas Ele nunca deixou He você. proved that Ele prova isso. as Elijah's listening, Enquanto Elias está escutando, and he hears a whisper. e ele ouve um sussurro. Elijah, Elias, I'm right here. eu estou aqui. You see, when you're standing this close, Quando você está próximo desse jeito, you don't have to yell. você não precisa gritar. It's a whisper. É um sussurro. You see, some of you here, Alguns de vocês aqui, you need to tune into the where are you? você precisa se alinhar a isso, a esse aonde você está. Where are you? Aonde você está? Because if you're willing Porque se você quiser to take off that mask, tirar essa máscara, to take off that de camouflage, tirar essa camuflagem and step into the open, e está ali em pé na abertura. yes, it's uncomfortable, Sim, é um lugar desconfortável. but it's only when they stepped out of the Mas foi hiding somente quando ele saiu do esconderijo that they could be covered. que ele pôde ser coberto. As I was sitting here tonight, Enquanto eu estava sentando aqui hoje à noite, I felt a pull behind me, eu senti como se fosse um empurrão atrás de mim. and it was familiar to me. Foi muito familiar para mim. I knew what it Eu was. sabia o que era. I felt a pull from people Eu here senti pessoas aqui insistindo, who are desperate to puxando. fulfill the call on their life. estão desesperados para cumprir o propósito e chamado de Deus na sua They're vida. desperate to step into a new season. Estão desesperados para dar um passo na nova temporada. I look at it almost as you are thirsty like you never have been before. Eu olhei como se você tivesse
com sede, uma sede como nunca antes você teve essa sede. But I also felt the hesitation, Mas também eu senti a hesitação, the insecurity, a insegurança, the fear, o medo, the shame, a vergonha, the guilt a culpa that pushes you away. que puxa você para longe, que empurra você para longe. You see, you're in the right place. Você está no lugar certo, You're in the wrong position. mas você está na posição errada. It's not about your location. Não é sobre a sua localização, It's about your é position sobre a in sua Him. posição. Sometimes Aqui. you have to move a little bit left or right Muitas vezes você tem que se mover para a esquerda ou para a direita to get lined up again. para estar alinhado outra vez. You see, when you get lined up E again, quando você alinha-se outra vez, and that blood e esse sangue removes that venom, remove esse veneno, pushes that doubt, começa a tirar essa dúvida, ignites that fire again, começa a acender esse fogo outra vez, everything becomes clear. tudo se torna claro outra vez. And if there's one thing you need, E se é uma coisa que você precisa, it's clarity. é claridade que It's você precisa, division. é a visão que você It's a precisa, purpose. é um To propósito come into shape. que vem. You see, He's not mad. Ele não está com raiva, He's just waiting for you to respond. ele está esperando você responder. Brother, that's what you've been praying for the whole time. Foi isso que você estava orando o tempo inteiro. One thing I like about Samson, Uma coisa que eu gosto sobre Sansão, he was clever. ele era inteligente, He was disobedient. ele era desobediente, He was a rebel, ele era um rebelde, defiant, ele gostava de desafiar, but clever. mas ele era inteligente. Do you remember when he wanted to wreak destruction on the Philistines? Você lembra quando ele estava tendo a destruição dos filisteus? He caught 300 foxes. Ele pegou 300 raposas. And what did he do? O que foi que ele fez? He set their tails on fire Ele colocou fogo em sua cauda, a cauda deles. and he sent them into the E fields. ele mandou essas raposas nos And campos. everything E burned. tudo se queimou. You see, that's our job. É nosso trabalho To set people on fire colocar as pessoas no fogo and to send them out. e enviá-las. But you Mas vocês have to be willing precisam querer to be caught by the Holy e Ghost. ser pegados pelo Espírito To Santo. let God arrest you Deixe que Deus pegar você. and light you Ele acenda com fogo, with new passion, com paixão, with new purpose, com propósito, with new zeal, com new zeal. zelo. But that's your decision. Mas essa é a sua decisão. Adam made a choice Adão fez o desejo. to step out of that condemnation Adão fez uma escolha de sair da condenação, sair da insegurança and stand before e God. ficar perante Deus. That's when God could begin. Foi aí como Deus começou. Yes, there was judgment, Sim, teve julgamento, but it was mercy. mas foi a misericórdia. It was mercy. Foi a misericórdia. And that's what's available for us. E é isso que está disponível para nós. You see, I can feel Eu posso sentir the phosphorus against the box. fósforo atrás da caixa. And some of you are ready Da caixa. E alguns de vocês estão preparados for God to light the fire again in your life. para Deus acender o fogo outra vez na sua vida. You're tired of the camouflage. Você está muito cansado da You're tired of the camuflagem. mask. Você está cansado da You're máscara. tired of religion. Você está cansado da religião. Stand to your feet with me, Levante-se, please. por favor. Who is that guy? Quem é aquele? Gleason, who's that guy behind you? Leison, quem é esse aí atrás de você? Yeah, you. Do you work here? Trabalha aqui? He's one of yours. Ele é um dos seus. He's yours. Does he work with the teenagers? Ele trabalha com os adolescentes. Ele é dos adolescentes. He is a part of the teenagers. I was watching you during worship, Eu estava vendo você durante a adoração, no momento de louvor. and I saw you as a knife, E eu vi você como se fosse uma faca. and I saw God doing this, E eu vi Deus fazendo isso. sharpening you, Está te afiando. taking layers off of you. Tirando partículas, camadas de você. Tirando. Brother, whatever you've got to go through, Aquilo que você está passando.
Whatever God's got to do in you, aquilo que Deus está fazendo em você, let Him do it. deixa Ele fazer. Because it's not about you. Porque não é sobre você. It's not about Não you. é sobre você. It's about Him. É sobre Ele. Why does a tree produce fruit? Por que uma árvore produz frutos? Not for itself, Não para ela mesma. for É everybody para else. todos que estão aqui. Let the decrease begin. Deixe que você comece a descer. Let's do this. Você começa a descer. Vamos fazer isso. If you're here Se você está aqui and you know God is like, look, I'm ready to put you in a new place. I'm ready to begin something new. If God's speaking to you se specifically, Deus falou com você, você sabe que Ele está dizendo: eu quero que você vá para um lugar específico, um novo lugar. I want you to take a step of faith and come up Eu here. quero que você dê um passo de fé e venha aqui à frente.